bom dia, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, tá bom? Eu dei bom dia, mas pode ser também uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esta aula, mas você tem um encontro marcado comigo aqui na nossa sala de aula virtual, isso mesmo. Nós entramos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então deixa eu me apresentar, você que já me conhece, já me acompanha, dispenso a apresentação. Mas para você que não me conhece, eu sou o professor Anderson Santos e nós estamos aqui para estudar um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Nós fazemos parte do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, tá bom? Essa escola teológica que veio aí para fazer o diferencial, e aí você tem acesso a essas aulas, tá bom? Nós temos também os polos presenciais. Então entre em contato conosco, nós sempre deixamos na descrição do vídeo aí o nosso contato, então você tem um acesso aí à aula EAD, você tem os polos presenciais, e eu creio que vai ser bênção, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Bom, nós temos bastante trabalho hoje, afinal de contas nós estamos estudando eclesiologia, isso mesmo. Nós estamos estudando história da igreja e vamos também aprender um pouquinho sobre a doutrina da igreja, tá bom? Então, como eu sempre digo, módulo na mão, tá vendo o nosso livro aqui, que bonito? Então nós estamos estudando a história da igreja, a doutrina da igreja, é toda a disciplina de eclesiologia. Então, já trabalhamos as primeiras aulas aí, o que significa eclésia. Nós estamos dando sequência na história. Então, módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, eu quero lhe convidar a fechar os teus olhos, você que pode, e vamos fazer uma oração. Você que não pode, liga no trono da graça de Deus, e eu creio que vai ser bênção demais para você, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, eu quero mais uma vez, Pai, pedir permissão, Pai, pedir a Tua graça e a Tua misericórdia para entrar à Tua presença. Meu Deus, como o escritor aos Hebreus diz, com ousadia e graça, a fim, Senhor, de alcançarmos, Senhor, o benefício daquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nos alcança nesta aula. Meu Deus, abre a nossa mente, ilumina os nossos corações. Pai, abre os nossos olhos, para que nós venhamos aprender um pouco mais da Tua grandeza. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Pai, que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Sela comigo aí esse amém, tá bom? Bom, queridos, nós estamos estudando a lição de número 4, isso mesmo. Você vai lá na página de número 25, você que tem o seu módulo, tá vendo? Nós estamos estudando as perseguições. Bom, agora nós vamos... Eu lembro que eu encerrei a última aula, você que já nos acompanha no canal, eu encerrei a última aula falando um pouquinho, né, uma introdução dessa lição 4. Então, a princípio, logo quando nós temos toda aquela expansão da igreja e o mártir, o primeiro mártir, Estevão, e depois você tem a conversão de Saulo e toda a expansão da igreja, bom, nos primeiros dias, né, de perseguição, deixa eu usar essa expressão aqui para você entender, quem perseguia a igreja, os perseguidores da igreja, eram os próprios judeus, né? Então, os religiosos da época. Então, você tinha esse conceito de perseguição vindo por parte dos religiosos, por parte do próprio Sinédrio, aqueles que conspiraram contra Jesus e também conspiravam contra a igreja de Deus. Então, a princípio, a perseguição, ela é uma perseguição, nós dizemos assim, de um cunho mais interno, né? Tanto é que os próprios judeus perseguiam e Roma parecia ali que, de certa forma, né, entre aspas, protegia. Por quê? Você há de observar que em determinado momento você vai ter o quê? Paulo pedindo, eu recorro a Roma, né? Quando eles querem julgar Paulo, Paulo não, eu quero ser julgado por César. Então é a ideia dele usar a sua dupla cidadania. Então meio que o império trazia essa proteção. Por quê? Porque nenhum cidadão romano poderia ser levado, né, a julgamento, senão, né, pela corte romana. Então não pela corte dos judeus. Então, a princípio, então você tem essa perseguição, ela é mais dos próprios irmãos judeus, né, do seu próprio povo. Só que aí você vai ter Nero subindo ao poder, mais ou menos aí no ano 54,
e aí você tem todo aquele conceito de quem era Nero, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, e essa perseguição vai se intensificar por conta dos imperadores que vão surgir. E aí não mais uma perseguição interna, mas nós podemos falar de uma perseguição externa. E você vai ter o início disso, aquilo com a ideia de que começa Nero, né, fazendo uma grave acusação aos cristãos. Bom, nós vamos tentar entender agora um pouquinho das perseguições imperiais. Por isso você que tem o seu módulo, é importante porque eu trato isso aí com bastante informação no módulo, tá? A última geração do primeiro século nós chamamos de Era Sombria. Por quê? Porque em razão das trevas, das perseguições que vieram sobre a igreja, né? E também porque é um período da história que você não tem tanto conhecimento, é claro. Nós vamos falar de um registro bíblico, tá? Então, olhando para um registro bíblico, o que você tem? Atos dos Apóstolos, ele vai se encerrar ali com os relatos de Paulo, né, das suas últimas viagens, e aí você não tendo mais tanta informação a nível de um documento, de um registro bíblico. Então, o que você vai ter? Você vai ter alguns historiadores, um ou outro, que vai narrar, e não porque eram amigos do cristianismo, mas é porque registraram a história. Então, é conhecido como Era Sombria, porque você não vai ter, assim, também muita informação. Então, mas a história vai revelar que a fé cristã ela vai se expandir, os próprios monumentos, né, que foram deixados. A gente fala das catacumbas, né, que são a expressão mais viva da igreja primitiva, onde os cristãos se reuniam ali escondido. Você vai ter alguns registros dos mártires, isso mesmo, né, desde que a igreja foi fundada até o edito de Constantino, né, ano 313 depois de Cristo mais ou menos. Nós podemos dizer que a igreja sempre foi perseguida, ora mais, ora menos. Então, nós vamos tratar nessa aula dos principais períodos ou imperadores, pelo menos os mais famosos, né? Aqueles que perseguiram mesmo. Então, nós vamos tentar tratar um pouquinho disso, tá bom? Então, o governo imperial, ele se incomodava com o crescimento do cristianismo, né? Com os mistérios que envolviam os cristãos, porque até então, eu já tenho dito isso para vocês, o cristianismo ele era apenas uma vertente do judaísmo. Só que isso começa a tomar uma proporção gigantesca. Pessoas de toda parte do império começam a se converter, entre aspas, né, essa nova seita, esse novo segmento, e isso começa a preocupar alguns líderes, né? Alguns líderes. Então, as cerimônias religiosas deles começam a ser diferentes daquelas que eram praticadas pelos romanos, pelos imperadores. Então, eles começam a se abster de algumas coisas. Aí você tem a ideia do culto ao imperador e esse povo não participa desse culto. Então, tudo isso começa a incomodar. Então, de certa forma, vai desencadear aí essa perseguição por parte do império. Então, eu quero pensar com você, antes de nós falarmos desses principais imperadores, eu quero falar com você sobre os principais motivos da perseguição. Bom, muitos foram os motivos, isso é óbvio, né? A igreja foi perseguida por muitos motivos, mas nós queremos destacar aqui, né, nessa aula, aqueles que nós podemos dizer que foram os principais, né? Os principais dele. Então, o primeiro motivo que nós queremos destacar era o conceito religioso. Por quê? Porque as reuniões secretas dos cristãos logo despertaram um tipo de suspeita. Por quê? Porque eles eram acusados de praticarem atos imorais e criminosos durante a celebração da ceia. Por exemplo, eles eram acusados de canibalismo. Você pode pensar por que eles eram acusados de canibalismo? Será que você já conseguiu ter isso em mente? Por que os cristãos eram acusados de canibalismo? Porque eles se reuniam para comer a carne e o sangue. Opa!
A carne e o sangue de quem? Percebe que a ceia como um ato de memorial, mas isso para quem estava lá fora, eles olhavam e diziam assim, esses camaradas eles são loucos, eles são canibais, eles estão comendo a carne e o sangue de alguém lá dentro. Então eles eram acusados, então era uma religião um tanto para os imperadores, misteriosa, onde eles se reuniam e eles eram acusados de canibalismo. Um outro conceito também que eles eram acusados de incesto. Isso mesmo, eles eram acusados de incesto. E isso por quê? Porque o irmão casava com a irmã. Mas nós não estamos falando do irmão de sangue. Qual que era a conduta da igreja primitiva? O irmão fulano, ou seja, ele se converteu ao cristianismo. Ele agora é chamado de irmão. Então, no meu caso, deixa eu usar um exemplo aqui, o irmão Anderson casou com a irmã Cláudia. Aí, esse trato de irmãos soava lá fora, dizia assim, o irmão está casando com a irmã, então eles estão praticando incesto. Então, eles eram acusados de canibalismo, de incesto, de práticas desumanas. Por quê? Por que de práticas desumanas? Porque eles eram acusados de abandonar família, de abandonar os seus. É que, na verdade, por exemplo, quando o cristianismo, quando a fé era aceita, eles abraçavam a fé, eles acabavam deixando algumas práticas de lado que eram práticas comuns das culturas pagãs. Então eles eram acusados de abandono de famílias, né? Essa nova religião, essa nova seita, né, que eles chamavam, eles fazem com que eles abandonem a família. Eles na verdade, eram acusados até de infanticídio em adoração a Deus. Então, muitas críticas e muitos apontamentos de um cunho religioso eram feitos aos cristãos, né? A ponto deles serem acusados de tantas coisas, e tinha a ideia da expressão beijo da paz, né? Foi logo transformada em acusação de incesto também, que era a ideia do ósculo santo. Então, o cristianismo ele crescia, né? E ao mesmo tempo que ele crescia, você tinha isso como um empecilho às religiões constituídas. Eles eram até acusados de ateísmo. Por quê? Considerado como ateus? Você tem a ideia o seguinte, só para vocês entenderem. Por exemplo, dentro da cultura grega, o império é romano, mas a cultura é grega-romana, ou seja, você tem toda aquela ideia dos deuses do panteão, que na verdade eles vão ser transformados em deuses romanos. Então, por exemplo, o que era Zeus lá, vai ser conhecido como Mercúrio aqui, a Diana dos gregos, lá dos Efésios, vai ser conhecida como a Vênus, enfim. Existe essa mudança, só muda o nome para associar aos romanos a cultura. Mas o que acontece? Todos ligados a estátuas, a ideia de templos, de monumentos em adoração a esses deuses. O cristianismo vem, e o cristianismo não é uma religião politeísta, é monoteísta, ou seja, adora um único Deus, só que esse Deus é invisível, ninguém vê esse Deus. E aí o que acontecia? Eles eram acusados até mesmo de ateísmo. Então, isso vai incomodar bastante. Por quê? Porque eles vão ser fiéis a Cristo, uma fidelidade a Cristo, de não adorar outros deuses, e aí você tem a ideia de eles deveriam ser leais a Cristo ou leais aos Césares. Então eles prestavam fidelidade a Cristo. E aí tudo isso começa a gerar, de certa forma, um desconforto às autoridades. Então percebe que é um dos principais motivos da perseguição você tem o religioso. Por quê? Porque quando é instituído o culto ao imperador, esses homens, essas mulheres, não se prostram à imagem. E o culto ao imperador era algo até mesmo simples, ou seja, no muito eles tinham que se prostrar ali diante de uma reverência de uma estátua ou acender uma espécie de incenso, mas isso, para um cristão genuíno, era prostrar-se a um outro Deus, a não ser o único Deus, Senhor. Então eles não faziam. Então, na verdade, era como se a religião dos Césares
fosse colocado em segundo plano e Cristo vinha primeiro. Então, isso vai gerar um desconforto às autoridades e vai ser um fator predominante para a ideia da perseguição. Um outro motivo, né, é impressionante também, que vai se destacar com bastante força da perseguição, é um conceito político. Por quê? Porque os cristãos, de certa forma, eles rejeitavam a escravidão e se recusavam a adorar o imperador, como eu já falei, como se ele fosse um deus. Por que eles recusavam a escravidão? Porque no seio da igreja, é até o que Paulo escrevia, não tinha escravo, não tinha senhor, não tinha mulher, não tinha, ou seja, todos são iguais. Ou seja, então, na verdade, o cristianismo vem e para alguns que estão de fora, fala assim, bom, eles estão querendo romper com isso. Então, politicamente falando, era uma ameaça. Por exemplo, o que eles acusavam a Paulo? Eles acusavam a Paulo de estar pregando um outro rei que não fosse César. Percebe? Então, politicamente, você vai ter um problema. Então, havia essa ideia do imperador que queriam. Então, como os cristãos se recusavam a prestar culto e a igreja parecia uma organização dentro do Estado, parecia um outro segmento dentro do Estado, e aí, se eles não se dobram aos princípios da religião romana, se eles não se dobram aos conceitos do culto ao imperador, então passava a ideia politicamente o quê? Que era um Estado organizado dentro do Estado, ou seja, uma organização que a qualquer momento poderia levantar uma revolta contra o Estado, contra o Império. E aí isso está crescendo, os cristãos estão crescendo. Mais cristão, cada dia o Senhor acrescentava à igreja, e esse povo está o quê? Está se distanciando daquilo que eram os costumes romanos, e isso, politicamente falando, poderia gerar uma revolta. É a ideia do faraó. Lembra lá do José, quando José morre e o faraó que assume a nova dinastia, assume o poder, o que eles olham? Eles olham e dizem assim, poxa, esse povo cresceu demais, esse povo é um povo de uma prática diferente da nossa, esse povo tem costumes diferentes, eles não adoram os nossos deuses aqui do Egito, eles têm práticas diferentes. Então, se esse povo continuar crescendo, qualquer revolta que houver, eles podem tomar o poder. Então, percebe? Então você tem também esse motivo político. Uma outra questão que está ligado aos outros dois, que é a ideia do conceito social. Por quê? Porque a igreja vinha, e é muito interessante isso, porque eles pregavam a igualdade social. Então o cristianismo pregava a igualdade social perante todos. Então, como eu citei para você, não tinha Paulo, não tem escravo, não tem livre, não tem mulher, ou seja, o cristianismo vai dar voz até mesmo às mulheres. Então aqui, nota de rodapé, a gente tem alguns críticos da Bíblia que chamam a Bíblia de machista, disso e daquilo, e na verdade não é. Então o cristianismo pregava a igualdade perante o Senhor. Então todas as classes estavam niveladas. Então no culto tinha o patrão que adorava junto com o seu escravo, com o seu servo. Então isso parecia uma ideia contrária. Então os primeiros cristãos chegaram a fundar a comunidade nas quais os bens eram repartidos igualmente. Lembra lá de Atos dos Apóstolos? Que todos tinham tudo em comum, ninguém padecia necessidade, então vendia-se as suas propriedades, deitava isso aos pés dos apóstolos, e ali ninguém tinha necessidade, ou seja, não tinha quem era mais rico, não tinha quem era mais pobre. Então era uma comunidade que vivia. Então, socialmente, para quem está de fora, os senhores, os donos de escravos, eles começam a olhar e isso começa a incomodar. Então, para uma sociedade que tem aquele padrão do sistema romano, isso começa a incomodar. A ideia como que eu falei, das mulheres. Então, muitas mulheres vão ter até uma certa influência dentro do cristianismo. Então você não tinha distinção entre os membros familiares masculinos, femininos. Então, essa é a ideia que eles eram considerados nas suas reuniões como niveladores da sociedade. E isso era visto por muitos como uma perturbação da ordem social. Ou seja, era uma ameaça que, na verdade, ela deveria ser o quê? Ser extinta. Então, isso era algo que era, de fato, por exemplo,
uma ameaça à ordem. Então, você tem a igreja e esse organismo vivo, ele está avançando, ele está crescendo cada vez mais. E aí começa a surgir um conceito de uma perseguição muito mais pesada. É claro que em alguns momentos você vai ter simplesmente aquela ideia assim, não mexam com eles até que alguém faça uma denúncia. Então, quando alguém fazia uma denúncia, e aí eles eram levados a julgamentos e tal. Outros, a perseguição mesmo era ferrenha, e eles não tinham a sua liberdade, enfim. Vai haver esses altos e baixos, tá bom? Nós vamos dar uma olhadinha agora aos principais perseguidores do cristianismo, tá bom? Então, o cristianismo era considerado uma ameaça à sociedade romana, como eu já falei. Afinal, os cristãos contestavam a escravidão, a autoridade máxima do imperador, porque era a ideia de Deus mesmo, só existe o Yahvé, né, o soberano Deus. Eles iam contra a prática da ganância, o cristianismo pregava contra a ganância, o cristianismo pregava contra a imoralidade sexual, que no contexto de Roma, né, os seus imperadores, grande parte deles, grande maioria eram homossexuais, né, toda aquela prática da promiscuidade, a vida imoral dos ricos. Então, tudo isso os cristãos pregavam contra. Então, cada vez que a palavra era anunciada, era pregado contra, então era denunciado o pecado, isso tornava-se como uma afronta para aquele que gostava de viver na prática do pecado. Então, as perseguições tornaram-se cada vez mais fortes, e aí nós vamos começar a destacar alguns. Então, o primeiro que nós queremos destacar é o Nero, isso mesmo. Então, nós vamos falar do imperador Nero. Por quê? Nero ele vai reinar mais ou menos aí de 54 a 68 depois de Cristo. Então, depois da morte de Cláudio, olha que interessante, assumiu o império um homem indicado por ele. Quem era? Nero, da dinastia dos Júlios, né, dos Cláudios. Nero governou de 54 a 68, sendo o seu governo marcado, né, ele foi marcado pelas perseguições aos cristãos. Então, como seus antecessores, Nero tratou logo de se livrar dos seus opositores. Então, Nero era um camarada perturbadíssimo. Então, ele vai ordenar a morte da sua própria mãe, ele ordena, né, que matem a sua mãe, ele vai matar suas esposas, e em 64, mais precisamente depois de Cristo, nós temos um grande incêndio que vai consumir 10 dos 14 bairros de Roma. E é interessante que o próprio Nero mandou incendiar. Isso é uma discussão, né, historicamente falando. Alguns dizem que não, mas a grande maioria entende, e há escritos de que Nero foi que mandou incendiar. Então Tácito, um historiador pagão, que não era nada favorável ao cristianismo, descreveu a conduta de Nero. Então, quando ele vai descrever a conduta de Nero, olha que Tácito cita: mas os empenhos humanos, a liberalidade do imperador e os sacrifícios aos deuses não conseguiram apagar o escândalo e silenciar os rumores de ter sido ordenado um incêndio de Roma. Para livrar-se das suspeitas, Nero culpou e castigou com supremos refinamentos de crueldade uma casta de homens detestada por suas abominações. Ou seja, ele vai culpar quem? Na verdade, qual é o bairro que foi menos afetado? Era onde tinha maior concentração de cristãos. Então ele acha como um álibi culpar esses cristãos. Então ele vai achar nos cristãos um bode expiatório. Então já não era de tempos que ele já tinha suas perturbações. Matou esposa, enfim. Ele era alguém muito, muito mesmo perturbado. Continuando aqui, na citação de Tácito, olha o que ele diz. Reprimido durante algum tempo, ele está falando dos cristãos. Essa superstição perniciosa voltou a brotar. Já não era apenas na Judéia o seu berço, mas a própria Roma, né? A própria Roma, receptáculo de quanto sórdido e degradante produz qualquer recanto da terra. Tudo em Roma encontra seguidores, é o que o Tácito está escrevendo. De início, pois, foram presos todos os que confessavam ser cristãos. Depois uma multidão enorme foi condenada não por causa do incêndio,
mas acusada de ser o opróbrio do gênero humano. Acrescenta-se que, uma vez condenada à morte, eles tornavam-se objeto de diversão. Alguns, costurados em peles de animais, expiravam despedaçados por cachorros. Outros morriam crucificados. Outros ainda eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Para estes festejos, Nero abriu de par em par seus jardins, organizando espetáculos circenses em que ele mesmo aparecia misturado com o populacho, ou seja, vestido de cocheiro, conduzia a sua carruagem. Suscitou-se assim um sentimento de comiseração até para com homens cujos delitos merecia castigos exemplares, pois se pressentia que eram sacrificados não para o bem público, mas para a satisfação da crueldade de um indivíduo. Olha que interessante, tudo isso que Nero fazia com os cristãos, tudo isso que você pode ver aí, nós passamos aí para você dar uma olhada, tudo isso na verdade era simplesmente para satisfazer o ego desse homem chamado Nero. Então não se sabe quantos sofreram por essa ocasião, mas de certo foram muitos e lhes aplicadas todas as torturas que um espírito engenhoso e cruel podia imaginar, ou seja, para desfazer os depravados gostos do imperador. Ou seja, esse camarada era tão ruim, ele era tão ruim, que ele fazia por prazer. Então, vestia-se os cristãos com pele de animais, e esses animais, esses cachorros eram soltos para atacar os cristãos. Outros, meus irmãos, eles eram colocados, né, dentro do Coliseu, e isso divertia a muitos, aonde os touros vinham e esses crentes eram chifrados, perfurados pelos chifres dos touros, e depois agonizando ainda morriam à espada. Você tem os leões, esses leões ficavam muitos dias, né, sem comer, para quando eles fossem soltos, né, eles fossem despedaçados, eles despedaçassem aqueles cristãos. Então, historicamente, nós temos, né, próximo ainda ao Vaticano, onde se eleva o monumental da Basílica de São Pedro, erguia-se outrora o circo de Nero, né, em meio aos seus jardins imperiais. Nero expôs os cristãos aos mais cruéis suplícios, crucificação, caçada, né, de animais, tochas vivas que iluminavam o seu jardim, iluminavam o Coliseu. Enfim, os espetáculos eram noturnos e esses crentes eram amarrados em estacas e eram passados piches neles e eles ficavam ali para iluminar os espetáculos e tudo isso para satisfazer o ego de um imperador. Então foi possivelmente no império de Nero que Paulo e Pedro, né, os apóstolos de Cristo Jesus, foram martirizados. Então, você tem aí esse primeiro perseguidor por nome Nero, tá bom? Então, esse foi o Nero. Nós vamos falar agora um pouquinho também de Tito, né? Com Tito também o negócio foi bem difícil. Bom, falando de Tito, como eu disse, após a morte de Nero, no ano 68 depois de Cristo, vai iniciar-se o governo dos Flávios, isso mesmo. Então, Vespasiano, né, que era o pai de Tito, ele vai derrotar Vitério e ele vai se apossar do poder imperial, dando início a uma nova dinastia. Então você tem aí no ano 70, mais ou menos, aí, Tito, né, que era filho de Vespasiano, na ocasião ele era um grande general, e aí vai se iniciar o circo, né, um cerco em Jerusalém, vai cercar Jerusalém, vai invadir, enfim, e vai haver uma grande destruição, né, da cidade, do templo. Então, quando nós falamos de Tito, nós vamos perceber uma coisa, que nesse contexto ele não era imperador, era um grande general, mas sob o comando do seu pai Vespasiano, então ele cerca Jerusalém, enfim. Joséfo diz que na verdade vai existir uma grande carnificina. Então, no ano 70, a cidade vai ser incendiada, o templo. Joséfo ainda faz um comentário, né, que muitos, devido a uma falsa interpretação das profecias, vão correr para o templo, se esconder dentro do templo, achando que o Messias vai vir socorrê-los, e na verdade
o Messias já tinha vindo, né? Nós estamos falando de Cristo quando ele faz a entrada triunfal dele em Jerusalém, e aí ele chora: Jerusalém, eu quis te acolher, né? Como a galinha acolhe debaixo das suas asas, os seus pintainhos, enfim. Se tivesse atentado para o dia da tua visitação. Verdade é que a cidade vai ser sitiada, o templo vai ser queimado. Os dados históricos dizem que vai acontecer exatamente no dia 9, né, do calendário judaico, no mês de Aviv, justamente na mesma data em que Nabucodonosor vai incendiar o primeiro templo, o templo de Salomão. Então, com Tito também houve uma grande perseguição, não só aos cristãos, mas todo ao povo judeu ali, e depois vai ficar sendo um território totalmente romano. Então você tem, há quem diga que, por exemplo, nos históricos de Joséfo, se fala de 1.197 mortos, outros falam 600 mil mortos, enfim, foi uma carnificina muito grande. Então o povo de Roma comemorou a vitória dos seus exércitos, erguendo o Arco de Tito, né, que é um dos mais belos monumentos ali dos romanos preservados. Então, essa é a ideia do triunfo dos romanos. Mas para me ilustrar essa aula, eu queria apresentar para você aí um vídeo, né? Na verdade ele não é nosso, tá bom? Não é do Instituto, mas é um vídeo que eu uso muito ele nas aulas, e eu penso assim que ele ilustra bem o pessoal que o fez. Eu vou deixar a descrição no vídeo de onde nós tiramos, mas ilustra muito bem essa ideia da perseguição. Então você vai ter, eu queria que você prestasse atenção, nós vamos falar um pouquinho mais de Nero, Domiciano, enfim, as grandes, maiores perseguições. Então eu queria que você desse uma olhada nesse vídeo aí, e você vai ver como que aconteceu. Então, meu irmão, eu poderia estar falando para você aqui, mas eu acho que esse vídeo ilustra muito bem, faz parte do nosso conteúdo, você que estuda conosco. Então eu queria que você olhasse, observasse essas imagens, tá bom? E aí depois nós falamos algo acerca disso, tá bom? Então, olha aí, fica aí com esse vídeo aí, tá bom? Presta atenção que você vai ver, vai apresentar como era que os cristãos eram tratados. Então, assim, é muito emocionante, ao mesmo tempo triste, mas cada um desses que tombavam como mártir, nascia um novo cristão. Então, o sangue deles regava a terra e brotava novos cristãos. Então, é muito interessante nós vemos como se intensificou a perseguição. Dá uma olhada aí nesse vídeo aí, observe esse vídeo aí, nós vamos ver. Na época de Nero, surgiu a primeira perseguição aos cristãos em Roma no ano 67. Este imperador reinou pelo espaço de 5 anos de uma maneira tolerável, mas logo depois se deixou levar pelos seus próprios desejos de poder e grandeza e deu liberdade ao maior desenfreio e às mais terríveis barbaridades. Matou a sua própria mãe, esposas, tutores e senadores. Entre outros caprichos diabólicos, ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, ordem que foi cumprida pelos seus oficiais, guardas e servos. Este terrível incêndio durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram devorados pelo fogo. Milhares de pessoas pereceram nas chamas, se sufocaram com a fumaça ou foram sepultados sob as ruínas. Quando Nero descobriu que sua conduta era intensamente censurada e que era objeto de um profundo ódio, decidiu então culpar os cristãos, aproveitando a oportunidade para excusar-se e, ao mesmo tempo em que enchia seu olhar com as novas crueldades. Eu assim proclamo que a culpa do incêndio de nossa amada cidade é da seita ilegal que se diz chamar cristã. Exterminarei esses criminosos de uma forma equivalente à enormidade do seu crime. A sua punição será um aviso. O espetáculo do horror.
O imperador Domiciano levou a sério a ideia da divindade do imperador. Ele mesmo se intitulou Deus e construiu um templo em honra aos imperadores. Os cristãos se recusaram a participar do culto ao imperador e, por este motivo, foram acusados de rebeldia contra o império. Durante este reinado, surgiram várias histórias inventadas com o fim de prejudicarem os cristãos. Tal era o ódio dos pagãos que toda fome, epidemia ou terremoto que assolasse qualquer das províncias romanas era logo atribuído aos cristãos. Estas perseguições contra os cristãos aumentaram o número de informantes, e muitos deles, movidos pela cobiça, testemunharam em falso contra as vidas de inocentes. Trajano, apesar de manter a mesma política de seus antecessores, foi contudo mais brando para com os cristãos. Mesmo o cristianismo sendo considerado religião ilícita e uma ameaça ao Estado, Trajano criou uma lei sob a qual os cristãos viveram inseguros durante quase 200 anos. Os cristãos não deveriam ser procurados, mas se fossem denunciados e suas culpas comprovadas, deveriam ser punidos. Isso quer dizer que não era crime ser cristão, mas se fosse denunciado, passaria a ser um criminoso. As denúncias poderiam surgir por inveja, cobiça de patrimônio, vingança pessoal, traição e o mais terrível, por ocasião das grandes festas, quando se necessitavam de mais vítimas para os espetáculos nas arenas. Adriano, o sucessor de Trajano, deu continuidade às perseguições na mesma intensidade que o seu antecessor. Mandou construir um templo dedicado a todos os deuses no panteão de Roma. Durante o reinado de Adriano, muitos foram crucificados no Monte Ararat, na Armênia, coroados de espinhos, sendo traspassados com lanças em imitação da paixão de Cristo. Adriano, ao morrer no ano 138 d.C., foi sucedido por Antonino Pio, que deteve as perseguições contra os cristãos por um tempo. Marco Aurélio subiu ao trono no ano 161 da era cristã. Era um homem de natureza rígida e severa, e, embora elogiável no estudo da filosofia e em sua atividade de governo, foi duro e feroz contra os cristãos, e desencadeou a 5ª perseguição. As perseguições produziram uma igreja pura, pois conservava afastados todos aqueles que não eram sinceros em sua confissão de fé. Ninguém se unia à igreja para obter lucros ou popularidade, riquezas e prosperidade, mas somente aqueles que estavam dispostos a serem fiéis até a morte. Se tornavam, então, publicamente seguidores de Jesus Cristo. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. A primitiva igreja em Roma poderia ser chamada com razão de Igreja das Catacumbas. Sob a mais atroz perseguição, esses cristãos se conservaram incontaminados em sua fé, privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não faziam queixa alguma. Provações e perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Existem várias catacumbas em Roma. Em sua extensão, os arqueólogos já descobriram mais de 1000 quilômetros de galerias, e ainda existem muitas outras. Estas galerias têm uma altura de 2 metros,
e uma largura aproximada de 1 metro a 1,5 metros, e contém a cada lado várias fileiras de recessos longos, baixos ou horizontais, um acima de outro, ao modo de beliches de barco. Nesses espaços eram colocados os cadáveres e eram bem fechados com uma simples lápide de mármore, ou com várias lajes de terra cozida. Em vários desses sepulcros há gravados nomes e símbolos. Os mais frequentes símbolos cristãos nas paredes das catacumbas são o pastor com o cordeiro em seus ombros, âncoras, coroas, videiras e o peixe. Também nas regiões da Capadócia, na Turquia, os cristãos se refugiavam em cavernas cavadas nas rochas vulcânicas. Ali, viviam milhares deles escondidos dos soldados romanos em cidades subterrâneas. Nas cidades, haviam cisternas para armazenagem de azeite de oliva, armazéns de alimentos, cozinhas com sistema de exaustão para dispersar a fumaça, de forma que não fosse notada na superfície, poços de água, templos de culto e até 52 tubos, formando um incrível sistema de ventilação para que o ar entrasse e percorresse todos os níveis até os mais inferiores. Lá dentro eles nunca sabiam quando era noite ou dia, e as entradas eram protegidas com pesadas portas redondas de pedra. Durante muitos anos, os cristãos usaram estes túneis e suportaram enormes sofrimentos para preservarem a sua fé. Com o imperador Sétimo Severo, foi dado mais um passo em oposição à Igreja. O avanço do cristianismo alarmava os pagãos e reavivaram a mofada calúnia de imputar aos cristãos as desgraças acidentais que sobrevinham. Os cristãos do norte da África foram os que mais sofreram com a crueldade das perseguições sob seu governo. Depois disso, as perseguições cessaram. Veio um intervalo de paz, com a expansão da Igreja e milhares de novos adeptos para a fé. Mas o tempo de paz e crescimento para o cristianismo não duraria muito. Com os imperadores Décio e Valeriano, o nível de perseguição cresceu com grande ímpeto. Se anteriormente a igreja era vista como irritante e incômoda, agora ela era encarada como uma ameaça real que precisava ser eliminada. Assim, entramos no período da primeira perseguição oficial a nível imperial. Os cristãos não tinham o direito de se encontrarem para realizarem o culto e eram ameaçados de morte caso o fizessem. Os líderes eram o alvo. A estratégia era eliminá-los para que os seguidores caíssem. Vários deles foram executados. Outros foram encarcerados e torturados, a exemplo de Dionísio e Orígenes de Alexandria. Houve um número incontável de cristãos martirizados durante essas duas perseguições. Haviam poucos lugares onde a perseguição não estava na moda. A África e Alexandria, em especial, poderiam ser chamadas de Escola dos Mártires. Os cristãos tinham que se apresentar ao imperador para comunicar-lhe a religião. Quem renunciava e sacrificava aos deuses recebia então um certificado. Quem não renunciava era considerado criminoso e conduzidos às prisões e sujeito às mais horrorosas torturas. Neste período, muitos cristãos tiveram que fugir de casa e procurar refúgio em outros países, em lugares ermos, em praias, em grutas, nas montanhas ou em cavernas, padecendo grande necessidade depois de deixarem famílias, pais, mães, cônjuges, filhos e amigos, além do conforto, honra, prosperidade, paz e bens materiais que até então possuíam. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra.
No final do 3º século da era cristã, o Império Romano era governado por uma tetrarquia: Diocleciano, Galério, Maximiano e Constâncio Cloro. Os 4 eram considerados imperadores, mas Diocleciano era o maior. Galério, estimulado por sua mãe, uma fanática pagã, incitou o imperador para que se iniciasse uma perseguição contra os cristãos. Diocleciano, instigado por Galério, moveu então uma feroz perseguição contra os cristãos. Foram publicados editos que decretavam que cristãos com cargos públicos deveriam ser caçados. Toda acusação contra os cristãos deveriam ser recebidas. Eles deveriam ser torturados até a morte, caso não sacrificassem em honra do imperador. Suas escrituras deveriam ser confiscadas e queimadas. Suas igrejas deveriam ser destruídas. Seus direitos civis de cristãos deveriam ser negados. Líderes de igrejas deveriam ser presos e levados ao sacrifício para os deuses. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Toda a população do império foi obrigada a oferecer sacrifício aos deuses, incluindo a imagem do próprio imperador, sob pena de morte e trabalhos forçados nas minas, quem não o fizesse. A perseguição se fez geral em todas as províncias romanas, mas principalmente no leste. Durou 10 anos e é impossível determinar o número de mártires nem enumerar as várias formas de torturas e mutilações sofridas por eles. Fogo, chicotes, espadas, adagas, cruzes, veneno e fome se empregaram nos diversos lugares para dar morte aos cristãos. E se esgotou a imaginação no esforço de inventar torturas contra pessoas que não tinham cometido crime algum, senão o de amar ao próximo como Cristo os amou. Percebeu, irmão, como eles sofreram, quão difícil foi. Então, o que nós temos aí? Na verdade, pessoas que amavam a Cristo, que eram sinceras, que viveram fora de um sistema, de um governo, que entregaram a sua vida a Cristo. Então, sabe o que me chama a atenção, queridos? E na verdade eu vou falar aqui da igreja brasileira, nós não passamos por metade do que essas pessoas passaram, né? E do que a igreja perseguida mesmo passa. Então, meu irmão, que o nosso cristianismo venha a ser mais sincero, verdadeiro, porque pessoas, né, foram martirizadas, o Coliseu, né, que é um monumento histórico, mas quantos cristãos foram mortos ali, quantas pessoas padeceram, né, naquele lugar para fazer a alegria das pessoas, né, para fazer as pessoas sorrirem, né? Eu sempre digo, tem um livro muito bom, Os Mártires do Coliseu, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Então, que vai narrar a história de pessoas que foram martirizadas pelo amor a Cristo, tá? Então, esse evangelho que chegou até nós, que chegou até mim, que chegou até você, vai nos falar realmente deste contexto, pessoas que perderam a sua vida pela causa de Cristo. Então, meu irmão, essa leve e momentânea tribulação que você está passando não se compara ao peso de glória que a nós há de ser revelado. Então, aguenta firme, meu irmão. Os cristãos deram exemplo de fé. Depois, numa outra aula, nós vamos falar um pouco mais dos mártires, né? Nós vamos falar um pouquinho na lição de número 5. Nós vamos falar já da igreja imperial. E aí é interessante que de perseguidos passa a ser a religião lícita, né? A religião oficial do império. Então é muito interessante essa aula, fica conosco, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, que Deus te abençoe, foi um prazer enorme estar com você, tá bom? Você que é o nosso aluno já, meu irmão, continua firme, não para não, desiste não, Deus tem coisa boa para você. Você que ainda não é o nosso aluno e quer se inscrever, é bem fácil, entre em contato conosco. Meu irmão, você vai receber o material didático no conforto do teu lar, tá bom? Você que vai fazer a distância, você que é da região,
pede informação onde tem um polo mais próximo de você e vai ser bênção, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Foi muito bom ter estado contigo nesta aula. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Lembra, irmão, eu e você muitas das vezes não passamos nada diante do que essas pessoas passaram, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma semana de bênção, uma semana de vitória. E que o nome de Deus possa ser glorificado sobre a tua vida, tá bom? Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, tá bom? Beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.